Aleluia, pessoas, irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas ali, irmão, chique, né? Louvado seja o nome de Jesus. Talvez tinha, aleluia, música bonita, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tinha pessoas para poder chorar, aleluia, tinha pessoas para poder louvar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Mas a Bíblia diz, irmão, que aquele mendigo, aleluia, ele foi, louvado seja o nome de Jesus, talvez, aleluia, não tinha nem um caixão, irmão, direito para poder enterrar aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez nem velório teve, talvez não teve nenhuma pessoa, aleluia, para poder, presbítero de mim, chorar ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nesta noite, não se importa, irmão, aleluia, se o caixão é bonito, se o caixão é feio, aleluia, não se importa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se vai ter, irmão, hino, aleluia, se importa nesta noite, aleluia, de você saber que o teu nome está escrito no livro da vida, irmão, porque tudo aqui vai ficar para trás, tudo aqui, irmão, aleluia, vai ficar para trás. Louvado seja o nome de Jesus. E sabemos que aquele rico estava preocupado, aleluia, louvado seja com a sua mansão, ou talvez ele, aleluia, preocupado com a sua empresa, com a sua conta bancária. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quantas pessoas estão preocupadas com isso? Mas não estão preocupando com a salvação, meu irmão. E aqui a Bíblia está dizendo que, aleluia, Jesus, ele veio buscar e salvar, irmão, aleluia, aquele que estão perdido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É para isso que Jesus, irmão, ele saiu lá da sua glória, aleluia, para poder, irmão, morrer na cruz do Calvário, aleluia, me libertar e te libertar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quantas pessoas estão preocupadas, aleluia, com coisas terrenas, irmão, aleluia, até briga, até leva por fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas não estão preocupando com a sua salvação. Porque um dia a gente iremos partir dessa terra, irmãos. Isso daí, irmão, aleluia, é com certeza, aleluia. A gente não sabemos o dia, a gente não sabemos a hora, a gente não sabemos o mês, a gente não sabemos o ano, irmão, aleluia, mas a gente não partir dessa terra e a gente não iremos levar nada, irmão, não iremos levar nada. E aquele rico estava preocupado, irmãos, com seus afazeres, com as suas empresas, aleluia, enquanto aquele mendigo, irmão, estava preocupando com a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer, irmão, que aquele mendigo, ele morre, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, e foi levado para o seio de Abraão, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que preocupar, com a salvação. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E logo após morre aquele rico e vai ser sepultado. A Bíblia não diz que, aleluia, que este mendigo foi sepultado, mas foi enterrado, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, irmão, está falando que o rico foi sepultado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, ele poderia ter, irmão, a melhor comida, o melhor carro, a melhor roupa. Aleluia, a melhor conta bancária. Louvado, a melhor empresa, irmão. Louvado seja. Mas se não tiver Jesus, irmão, aleluia, lá no céu não entra. Aleluia, lá na glória, irmão, não pode entrar, aleluia, porque a sua empresa não vai comprar, irmão, o seu, aleluia, o seu lugar lá no céu. Louvado seja o nome de Jesus. A sua mansão, aleluia, não vai, irmão, garantir a sua salvação. Louvado seja a sua posição, o seu nome, aleluia, não vai garantir
Aquele rico poderia ter um bom nome, Glória a Deus. né? Um empresário. Louvado seja o nome de Jesus, mas isso não traz salvação para a minha vida e nem para a sua vida. O único que vai nos dar a salvação, irmão, chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele, irmão, que é o caminho, é Ele que é a verdade, é Ele que é a vida. Aleluia, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, irmão. É Ele que é a ponte, aleluia, que vai nos conduzir à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero perguntar nessa noite, qual é o caminho que você está trilhando? Aleluia. A decisão está nas tuas mãos, irmão. A decisão está na minha mão, na sua mão. Aleluia, porque Jesus ele está dizendo, eu sou o caminho. Ele está mostrando o caminho da vida eterna, irmãos. Mas aquele rico escolheu, aleluia, o caminho, irmão, da riqueza, aleluia, o caminho do luxo, aleluia, louvado, o caminho, irmão, de um bom nome, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Talvez ele não imaginava, irmão, que ia morrer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que ele morre, aleluia, e vai, irmão, para o Hades, louvado seja o nome do Senhor. É um lugar de tormento, é um lugar, irmão, aleluia, que a pessoa bate lá e não sai mais, é lugar de ranger de dente, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é real. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas tem coisas, irmão, aleluia, que os olhos crescem, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas não conseguem, irmão, aleluia, enxergar, aleluia, o caminho, irmão, que vai nos conduzir para a glória. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez alguém pregou, irmão, para aquele rico, aleluia, talvez alguém bateu na porta dele e falou assim, olha, Jesus, aleluia, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e leva o pecador para o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não deu ouvido, irmão. Ele não deu ouvido, aleluia, a voz, irmão, aleluia, do pregador. E assim, aleluia, no século 21. É assim no século 21. Muitos estão, irmão, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, dando ouvido para a mentira, dando ouvido, irmão, aleluia, para as coisas, louvado seja o nome de Jesus, errada, mas não quer dar ouvido que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus salva e leva o pecador para ir para a glória. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aí a Bíblia diz, irmão, que agora ele vai erguer os olhos. Aleluia, ele vai, presbítero de Milson, erguer os olhos. Aleluia. E vai contemplar, irmão, que ele estava, aleluia, em uma chama de fogo. Louvado seja o nome de lugar que ele estava, é um lugar quente, é um lugar de tormento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aonde, irmão, aleluia, o verme não acaba. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aonde, irmão, aleluia, que a sua consciência está ali, irmão, perfeita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai erguer os olhos e vai ver, irmão, Lázaro, aleluia, no seio de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai lembrar, pai Abraão, lembra, louvado seja, manda que Lázaro, aleluia, molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque o lugar que eu estou é um lugar de tormento. Louvado seja, é lugar de, aleluia, irmão, de você, aleluia, fazer uma reflexão nesta noite. É o momento de nós fazer uma reflexão.
para onde está sendo conduzido, aleluia, a nossa alma, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A Bíblia vai dizer que Abraão vai falar assim: filho, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Aquele que quiser passar para cá, não tem como, e aquele que está aqui quiser passar para aí, não tem como. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem como eu atravessar para lá e nem você atravessar para cá. É a decisão que você toma, irmão. Aleluia, a decisão que nós vamos tomar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você é o céu, você é o inferno, irmão. Aleluia, você tem tempo para escolher para onde que você está indo, para onde que a tua alma está indo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não tem como, irmão. Aleluia, você vai lembrar de tudo. Você vai lembrar deste culto que está acontecendo aqui, irmão. Aleluia. Você vai lembrar das oportunidades que você teve. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele folheto, o irmão te entregou. Aleluia, você amassou, jogou fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele convite que o presbítero de Milson te fez, irmão, para você estar no culto. Aleluia, você vai lembrar, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você vai dizer: por que eu não peguei? Aleluia, por que eu não fui na igreja do pastor Elmar? Aleluia, por que eu não permaneci na presença de Deus? Louvado seja, será desse jeito, irmão. Mas aí vai ser tarde demais. Aleluia, vai ser tarde demais. Aleluia, este homem, irmão, estava sentindo desse jeito. Aleluia, olha a consciência. Aleluia, que este homem está agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai lembrar que teve alguém, irmão, que foi lá na empresa dele. Aleluia, falou de Jesus para ele, irmão, e ele não deu importância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai lembrar de Lázaro, quando estava ali, irmão, querendo alimentar, aleluia, das migalhas que caíam no chão. Louvado seja, ele vai lembrar que não deu um prato de comida, aleluia, para aquele mendigo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai lembrar, aleluia, que alguém falou para ele: olha, Jesus está voltando. Louvado seja o nome. Ele vai lembrar de tudo isso. Louvado seja o nome de Jesus. Vai ter essa lembrança, irmão. A oportunidade que teve, aleluia, para poder, irmão, ir para o seio de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora ele vai dizer, aleluia, Pai Abraão, louvado seja o nome de Jesus. Manda que um dos mortos ressuscite e vai lá embaixo. Aleluia, pega, aleluia, fala para os meus irmãos, tem 5 irmãos lá, aleluia, para que ele não venha para esse lugar que eu estou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Abraão vai falar para ele: olha, está lá os profetas, aleluia, está lá Moisés, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Vamos trazer por dia de hoje, aleluia, vamos trazer isso para o século 21, irmão. Está lá na cidade de Eugenópolis, aleluia, os ministérios lá, os pastores lá, pregando a palavra, louvado seja o nome, fazendo culto nas ruas, aleluia, evangelizando, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Estão lá cultuando, aleluia, tem lá alguém pregando a palavra. Louvado, não vai ter desculpa naquele grande dia. É Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É a realidade, irmão, que nós estamos vivendo. Louvado seja o nome de Jesus. Manda que alguém dos mortos vai lá e prega para os meus irmãos. Se ele não quer ouvir, não quem está vivo.
Demais aqueles que morreram, irmão, aleluia, jamais ele vai ouvir. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Noé pregou, irmão, aleluia. Noé foi pregador da palavra. Noé, irmão, aleluia, andava com Deus. Noé, irmão, louvado seja Deus, falava com Noé, aleluia, mas só a família de Noé que foi salva. Você imagina aquelas pessoas que desceram, irmão, aleluia, que foram engolidos, o dilúvio, louvado seja, lá no inferno, irmão, aleluia, louvado, atormentado lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Acabou a oportunidade, aleluia, para eles, irmão, mas eu e você temos oportunidade ainda, aleluia, de se arrepender, aleluia, e voltar para os caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, o momento é agora, como a palavra diz aqui, irmão, aleluia, que o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Louvado seja o nome. Jesus quer você hoje, aleluia, não é amanhã, não é hoje, irmão. Jesus, ele quer ter um encontro, aleluia, com você hoje. Ele quer mudar a história da sua vida hoje. Aleluia, glória a Deus. Porque você não sabe, irmão, no decorrer dessa noite pode vir acontecer muitas coisas. Aleluia, pode sofrer um infarto, pode sofrer um acidente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso está para acontecer, irmão, acontece todo dia, todo momento, toda hora, irmão, aleluia, no mundo. E não pode vir acontecer comigo e com você? Será que nós somos melhor? Aí talvez você fale, pastor, eu sou crente. Mas acontece também com crente também, irmãos. Aleluia, acontece com crente também, irmão. Chegou a hora, vai mesmo. Aleluia, mas nós temos que saber como nós estamos indo, irmão, para a glória. Aleluia, como nós estamos indo para encontrar com o Senhor, nosso Deus. Aleluia. E esse rico não preocupou, irmão. Não preocupou como seria, aleluia, a vida dele após a morte. Porque tem pessoas que não acreditam, irmão, aleluia, que não existe o inferno. Ele não acredita que existe o inferno. Mas o inferno é real, irmãos. Louvado seja. Principalmente tem muitos ricos que é desse jeito. Não acreditam em Deus. Aleluia, acha que morreu, acabou. Acha que morreu, irmão, ali acaba tudo. Quem dera se fosse assim, irmão. Se você morresse e acabou, pronto. Não, a Bíblia diz que cada um de nós seguiremos o nosso juízo. Aquilo que nós praticamos. É aquilo, irmão, que a gente morramos. Louvado seja. E não adianta, aleluia, o pastor orar pela sua vida depois que você desce a sepultura. Não adianta vir fazer missa. Porque cada um de nós vamos, irmão, prestar conta da nossa vida, a nossa própria vida. Eu não vou prestar conta, aleluia, da sua vida, irmão. É você que vai prestar conta, aleluia, da tua vida diante de Deus. Se você é conhecedor da palavra, é você que vai tomar, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, é você que vai, irmão, seguir o seu juízo. A palavra está sendo pregada, irmãos. Aleluia, às vezes você não vem na igreja, mas você vai ver, irmão, aleluia, um versículo ali escrito no carro. Jesus, aleluia, salva, liberta, cura. Aleluia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, louvado seja o nome. Aleluia, a palavra está sendo pregada, irmão. Ninguém terá desculpa. Aleluia, naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo, refresque a minha língua. Aleluia. Aleluia, não vai ter jeito, irmãos. E aquele que foi, irmão, para a glória,
Aleluia, não vai ter mais lembrança das coisas daqui da terra, né? Você já pensou se tivesse, aleluia, como a sua vida estava lá, irmão, triste, aborrecida, você não vai ter lembrança, louvado seja o nome de Jesus, porque as coisas velhas, irmão, aleluia, vai ser, já passou, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, vale a pena, aleluia, eu e você, irmão, permanecer na presença de Deus, aleluia, luta nós vamos ter, prova nós vamos ter, irmão, desânimo nós vamos ter, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas não pare, não prostre, irmão, aleluia, diante, aleluia, da dificuldade, diante das lutas, irmão, aleluia, faça, irmão, louvado seja o nome de Jesus, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, eu continuo sendo dependente de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É uma palavra para a gente refletir a nossa vida. Glória a Deus. Reflexão. Louvado seja o nome. Se você crê na Bíblia, irmão, reflete. Glória a Deus. Tem pessoas que não, aleluia, acreditam. Mas se você está aqui nessa noite, é porque você acredita na palavra, irmão. Aleluia, glória a Deus. Você acredita, aleluia, na palavra, aleluia, que está sendo pregada. Glória a Deus. Para onde a sua alma está indo, Deus? Para onde, aleluia, você vai passar a tua eternidade? Aleluia. Aonde que você, irmão, quer, irmão, passar a sua eternidade? Aí tem gente que fala assim, não, pastor, eu estou vivendo no inferno. Não, pai. O inferno é um lugar que você bate e não sai mais. Ali vai ser atormentado para séculos e séculos e séculos. Louvado seja o nome de Jesus. Os vermes não se acabam. O fogo não vai apagar. Aleluia, aqui ainda você, aleluia, talvez passando um momento difícil, um momento de dor, irmão, você toma um remédio, você melhora, aleluia, alguém ora para a sua vida, irmão, você é curado, mas lá no inferno não vai ter isso não, irmão, vai ter chama de fogo, aleluia, louvado seja, vai ter verme, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, se esforça para você ir para o céu, irmão, louvado seja o nome de Jesus, não olha para o erro do irmão, não olha para a falha do irmão, não olha que o irmão, aleluia, falhou com você, não, irmão, olha para Jesus, irmão, é Ele que vai te dar a sua salvação, é Ele que vai te salvar, aleluia, não para por causa do pastor, não para por causa da missionária, não para por causa do presbítero, não para por causa do diácono, não para por causa do obreiro, irmão, aleluia, permaneça buscando o Senhor, permaneça, irmão, aleluia, louvado seja, permaneça buscando a presença de Deus para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Porque o pastor não pode te dar a sua salvação, ele apenas mostra o caminho. Aleluia, mas Jesus, Ele dá salvação para mim, para você, irmão. Aleluia, não para por causa de qualquer coisa, não, irmão. Aleluia, só porque o irmão, aleluia, afastou da igreja, só porque o irmão não volta, não vem mais, só o irmão porque o irmão desviou. Não para com isso, irmão. Aleluia, para com essas coisas. Jesus é o caminho, é Ele que vai te dar a sua salvação. Aleluia. Amém, irmãos? Que nós possamos, irmão, ficar com essa palavra nesta noite. É palavra de eu e você refletir. É palavra, irmão, da gente, aleluia, pensar muito bem enquanto você está vivo. Enquanto a vida há esperança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Vamos se colocar de pé. Eu quero perguntar nessa noite se tem um